Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente espera que todo mundo esteja bem, que todas essas lições aqui que a gente tem conversado nos últimos 10 domingos, hoje é a lição número 11, que sejam lições que estejam ajudando os irmãos a passarem por esse momento, lições que estejam ensinando um pouco mais de ensino bíblico, de conhecimento de Deus para vocês e para a gente também, que está aqui dando aula, que a gente, para dar aula, ao estudar, a gente acaba aprendendo muito mais coisas sobre Deus e que isso esteja ajudando os irmãos a aproximarem mais de Deus durante esse período todo que é tão difícil para a gente. Distanciamento, desafios novos, algumas dificuldades financeiras de algumas dificuldades de saúde, perdas, ganhos, enfim, é um tempo diferente e a gente espera que essas aulas da EBD estejam ajudando os irmãos a caminhar durante esse período tão complicado. Hoje é a lição número 11, o título da lição é Presença Suficiente, tá? O nosso texto base vai ser Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos orar para a gente começar o nosso bate-papo. Deus, a gente agradece ao Senhor porque o Senhor tem se feito presente durante esse período. O Senhor tem auxiliado a gente, tem nos fortalecido, tem nos ensinado. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas dúvidas, os nossos pecados, os nossos vacilos e que pela Tua graça a gente consiga cair em si e voltar a caminhar como deveríamos, aprender mais do Senhor e aumenta a nossa fé, Deus, que é o que a gente mais precisa durante esse momento. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, como eu falei, a lição de hoje vai abordar a presença de Deus, que é suficiente para a gente. A gente vai abordar alguns pontos da nossa vida que às vezes a gente coloca como algo que nos traria uma satisfação e a gente vai ver hoje aqui que se a gente for se basear no material, a gente vai se frustrar. Então eu vou começar lendo aqui nosso texto base, que é Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Diz assim a palavra: Seja a vossa vida isenta de ganância, e contentai-vos com o que tendes. Porque ele mesmo disse, Deus, nunca te deixarei, jamais te desampararei. É um versículo só, mas que nos ensina muita coisa mesmo. E antes da gente começar a abordar os temas propostos aqui pelo autor da lição, vale aquela breve exegese que vocês já conhecem das aulas que eu tento fazer aqui e ajudar vocês a entenderem um pouco mais. A carta aos Hebreus é uma carta que, quanto à sua autoria, é uma discussão teológica de séculos e séculos e ninguém chega a nenhuma conclusão. Há aqueles que acreditam que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu, mas os argumentos contrários a isso são que a forma de escrita, a argumentação, enfim, não são compatíveis com Paulo, mas há aqueles que defendem que o apóstolo Paulo é o autor da carta. A carta foi escrita num grego muito erudito, um grego muito bem escrito, então quem escreveu essa carta era uma pessoa muito estudada. Então há aqueles também que dizem que Apolo, que a gente sabe muito pouco sobre ele, que Apolo seria o autor, e há também aqueles que apontam que Barnabé poderia ser o autor da carta. A verdade é que ninguém sabe, é um daqueles mistérios que a gente não vai saber aqui em vida. Talvez quando a gente estiver lá no céu a gente consiga tirar essa dúvida com Deus. Não sei se isso vai ser possível, se vai funcionar dessa forma, mas se a gente puder tirar dúvida, é uma das dúvidas que eu acredito que só lá que a gente vai
descobrir. E sinceramente é uma daquelas dúvidas que não fazem diferença para a gente absorver o conteúdo da carta. A carta foi escrita ali por volta de 60 e pouco depois de Cristo, um período que a igreja estava sendo perseguida, que a igreja primitiva estava sofrendo bastante, e o que os teólogos, os historiadores, os estudiosos dizem sobre essa carta, que ela foi escrita para encorajar a igreja primitiva, especialmente aos judeus, a não apostatarem da fé, a não largarem a fé em Jesus por conta da pressão, a perseguição. Os nossos pastores já nos ensinaram algumas mensagens. A perseguição não era uma perseguição só física, não era só a humilhação física, a invasão de casas, a perda de propriedades, a violência, não era só isso. Era também acho que foi o André que comentou em alguma mensagem que a perseguição travava o convívio social dos cristãos para com a sociedade. Por exemplo, emprego, não tinha emprego, você não era bem visto, as portas de emprego não tinham, você não tinha como se sustentar. Então a pressão era muito grande, e foi percebido pelo autor da carta que alguns irmãos da igreja primitiva, judeus, estavam começando a flertar novamente com o judaísmo. Então ele se viu na necessidade de escrever essa carta aos hebreus, aos judeus, para relembrar o senhorio de Jesus, a suficiência de Jesus, que é aquilo que a gente vai estudar hoje aqui, tudo que ele fez por eles, aqueles que são considerados o povo escolhido de Deus. Então a carta era para dar um sacode e um renovo na fé desses nossos irmãos judeus lá da igreja primitiva. Então o contexto basicamente é esse, uma carta direcionada aos judeus. O autor, a gente não tem a certeza de quem é o autor, então eu não vou nem me arriscar aqui a dar o meu palpite. Se o irmão quiser conversar comigo sem ser gravando a aula aqui, né, para tentar fixar em vocês, para não atrapalhar, né, e como é um achismo, quem quiser me perguntar, pode me perguntar nos comentários, eu dou um jeito de responder no privado, no WhatsApp ou na igreja, se a gente tiver, tá? Eu dou meu palpite, que é só um palpite, não tem nenhuma certeza. E a lição de hoje, como a gente leu, o autor ali no capítulo 13, versículo 5, dá duas dicas para a gente, né? Duas ordenanças, na verdade, para nós. Vou ler aqui novamente. Seja a vossa vida isenta de ganância, esse é um ponto, e contentai-vos com o que tendes, é o segundo ponto. E a gente começa a conversar, né, nessa introdução aqui da revista, que há muitas pessoas que a gente conhece, talvez você esteja passando por isso também, de somente encontrar paz, somente ter algum momento de tranquilidade quando a vida financeira está bem. O seu humor, o seu convívio com os familiares, com os amigos, é muito dependente do dinheiro. O seu termômetro de vida, ou poderia ser o meu, o termômetro da sua vida seria o dinheiro, né? Se está com a conta bancária cheia, você está feliz, está contente, está rindo, está confraternizando. E se sua conta não está tão bem, está no negativo, está no 0 a 0, você fica uma pessoa ranzinza, preocupada, não dorme direito, não fala com ninguém, trata as pessoas mal. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é que o foco do autor aos Hebreus era justamente o que os estudiosos sugerem, é que essa questão dele falar de contentar com o que tem, né, sem ter o amor ao dinheiro, algumas versões trazem assim, era por conta dessa dificuldade dos irmãos daquela época estarem ganhando dinheiro, né? Os irmãos tinham dificuldade de conseguir um emprego, então a vida financeira devia ser algo que os preocupava e que podia estar tirando eles a paz deles. Então, o que a gente pretende conversar aqui é que, independente de como esteja a sua vida financeira, e aqui a gente vai focar um pouco mais no dinheiro, né, pelo autor aos Hebreus ter
focado nisso, nesse versículo, mas isso serve para qualquer coisa material, né? Se a sua vida está bem quando você tem uma estante cheia de livros, sei lá, coisas assim, é um exemplo meio doido, que é o que eu estou conseguindo pensar aqui agora, mas se você colocar a sua tranquilidade, a sua paz baseadas naquilo que é material, aquilo que perece, aquilo que pode se perder, que pode mudar, a chance de você se dar mal é enorme, a chance de você se frustrar é enorme, a chance da sua vida espiritual ser uma montanha-russa sem precedentes, né? Um dia você, meu Deus, você é o crente que está aos pés do Senhor, agradecendo pelas bênçãos, e no dia seguinte você está chorando, sem saber o que vai fazer da vida por conta de dinheiro, ou por conta de alguma falta de algo material, talvez o GPS da sua vida cristã precise ser redirecionado, né? Você precisa colocar o foco onde Deus nos ensina, onde que Ele quer que nós estejamos. Então, vamos começar a caminhar aqui pela revista, e o primeiro ponto a presença é suficiente, os recursos não são. Aqui, o desafio que é proposto pelo autor, e aquilo que a gente se baseia na palavra, é que independente de como esteja a sua vida financeira, os seus recursos materiais, independente de como esteja, que você tenha absoluta certeza que a presença de Deus é suficiente. Lá no versículo 5 diz assim: Ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. É um desafio para todo cristão, né? É uma coisa que eu tenho absoluta tranquilidade de falar para os irmãos, que se porventura eu ficar desempregado, eu não vou ficar feliz que eu estou desempregado, eu vou correr atrás, né, de uma nova porta de emprego, de alguma forma de ganhar recursos, mas eu oro para que, se isso aconteça, quando isso acontecer, ou se acontecer, que eu não perca a paz, que eu tenha tranquilidade. Não vai ser como a passagem de Jesus no barco, né? Jesus dormindo, vem a tempestade, os discípulos acham que Jesus não está nem aí para eles, ficam desesperados achando que vão morrer, e no meio da tempestade, que isso é importante falar, Jesus os tranquiliza, fala que estava no barco com eles e que ele que mandava em tudo, ele dava ordem para o mar, para o vento, e assim fez. Ele tranquilizou a situação, mas ele estava no barco enquanto a tempestade estava rolando. Então, o que eu pessoalmente tiro daquela passagem é que a nossa vida não vai ser tranquila, a nossa navegação não vai ser de tranquilidade, águas tranquilas. Geralmente a vida do cristão não é de águas tranquilas, mas que mesmo no meio das tempestades a gente tem a certeza que Jesus está no barco. O barco está sacudindo, a água está entrando, mas Jesus está no barco com a gente. Então, o que diferencia o barco que está no meio de uma tempestade, o barco, a tempestade que a gente estiver navegando para um outro barco, é a presença de Jesus. Aquele barco que não há a presença de Jesus vai naufragar, não vai ter salvação ali. Aquele barco vai a caminho do fundo do mar, fundo do poço. Com Jesus não, com Jesus a gente vai enfrentar a tempestade e, na esperança nele, na misericórdia que ele tem por nós, a gente espera e confia que ele vai fazer com que essa tempestade passe. Então, vindo uma derrota financeira na sua vida, você está desempregado há um bom tempo, as contas não estão fechando, as dívidas estão se acumulando, que você não se acomode achando que sentar no seu sofá da sua sala e Deus vai mandar do céu um emprego ali sem você mover um dedo. Pode acontecer? Pode. Mas o que a gente vê na história da igreja, a história bíblica, que Deus não atuava, Deus não usava como instrumentos homens que cruzavam os braços e ficavam esperando cair do céu. Algumas vezes, algumas coisas, só Deus pode fazer. Né? Por exemplo, o maná do povo do deserto, só Deus poderia mandar o maná. Eles não tinham no deserto como produzir comida. Mas depois, quando eles tinham uma terra,
Deus abençoava a lavoura, eles tinham que plantar, eles tinham que tratar a terra, eles tinham que regar, tinham que colher no tempo certo. Então, quando só Deus poderia fazer o maná, Deus enviava o maná. A partir do momento que o homem tinha capacidade, tinha terra, tinha a inteligência para fazer o seu próprio sustento, Deus abençoava a lavoura, né? Mas o homem tinha que ir lá trabalhar na terra. Deus fala isso lá para Adão, que uma das nossas condenações quando houve a queda é que a gente ia ter que ralar. O fruto do suor do nosso trabalho é que geraria o nosso retorno financeiro, o nosso sustento. A gente teria que trabalhar. Então isso é uma consequência do pecado. Então o desafio veio uma crise financeira, não se desesperar, vai ficar triste, vai pedir ajuda para quem for de confiança, vai pedir oração por portas de emprego, mas vamos correr atrás, vamos distribuir currículo, vamos procurar vaga de emprego, talvez se realocar em alguma outra função que não era sua. Às vezes você já estava num cargo muito bom, aconteceu de ficar desempregado, talvez não consiga um cargo do mesmo nível, mas aquilo que te traga dignidade, aquilo que vai te sustentar, né? O pão de cada dia. Deus, eu acredito que abençoa, assim, Deus pode te colocar de novo num cargo muito alto, mas Deus também pode te dar um novo desafio na sua vida. Então, o que eu entendo aqui que a gente precisa ter em mente é que a presença de Jesus no barco, mesmo passando a tempestade, é o diferencial, é o que traz a segurança e é aquilo que traz a vitória final, seja no meio, seja depois, vindo a tempestade, vindo o tempo difícil, a presença de Jesus é um diferencial muito grande. A gente vê amigos que não são crentes, conhecidos, histórias de pessoas que não têm a presença de Jesus na vida, e a gente vê que eles enfrentam as mesmas dificuldades que nós, né? Porque somos humanos e todos passamos, via de regra, por dificuldades iguais, seja qual for a área da vida, mas a presença do Senhor Jesus na nossa vida é um diferencial que traz aquela paz que a gente sempre fala, baseado na palavra, que excede todo entendimento. Não faz nenhum sentido aquela pessoa estar conseguindo se controlar, aquela pessoa não está desesperada, não está indo para o caminho errado de ganhar dinheiro de qualquer forma, jeito ilícito, só a presença de Jesus. Segundo ponto, esse é muito interessante. A presença é suficiente, o templo não é. Ali naquela perseguição que os irmãos da igreja primitiva estavam sofrendo, eles não tinham mais o templo. Então, era uma das coisas que também estavam fazendo com que eles sentissem falta. E era uma das preocupações do autor da carta aos Hebreus, porque ele tinha o receio de que, como não havia um templo, não havia os rituais, aqueles irmãos judeus sentissem falta disso e fossem buscar formas de substituir, mas com hábitos judaicos e não cristãos. Então, a gente consegue trazer um pouco para o que a gente está vivendo. Talvez seja mais fácil a gente enxergar isso hoje do que há um ano atrás, algum tempo atrás. Agora as igrejas estão podendo voltar com os cultos, agora algumas semanas, alguns meses aí, de forma reduzida, com distanciamento. E no período que os nossos edifícios, que a gente chama de templos, estivessem fechados, se a presença de Deus não fosse suficiente, se a gente dependesse do templo, a gente estava ferrado. Com todas as igrejas fechadas, o que a gente ia fazer? Não tem como se depender da parte física construída, a porta está fechada e aí, cadê Deus? Então, a presença de Deus é muito mais importante que o templo. O templo é muito importante. O templo, que eu digo, a nossa sede da nossa igreja, o salão de culto, as salas das crianças que foram feitas com tanto carinho, que estão lá prontinhas esperando para quando isso tudo passar, é muito importante. Eu, pessoalmente, a experiência que a gente tem num culto online não é a mesma coisa que o culto presencial. São coisas completamente diferentes. Assim como o culto presencial, da forma que está agora reduzida, com distanciamento, que a gente não pode se abraçar, não pode se cumprimentar, é tudo de longe, de máscara, é diferente daquilo que a gente estava acostumado.
Só que o que realmente importa é a presença de Deus. Deus deixou para a gente o ensinamento que onde 2 ou 3 ou mais estiverem, Ele estaria ali, como a gente já estudou várias vezes, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja do Senhor Jesus, e que esse período desafiador tenha ajudado a gente a perceber que Deus está presente, seja no templo, como a gente gosta de chamar, lá na sede da igreja, seja na sua casa, seja na célula online, seja no culto online, seja no teu trabalho. Deus está presente, Jesus está no barco, Jesus está junto contigo, independente se aquele endereço está aberto ou não. Eu acredito que foi a primeira lição que a gente estudou aqui dessa revista, a gente bateu muito nesse assunto. Se você tem alguma dúvida, volta lá que a aula está gravada, a gente tem todas as aulas dessa revista já aqui no YouTube, você pode voltar lá na lição número 1 e relembrar tudo que a gente conversou sobre isso. E é um dos conceitos mais importantes da vida cristã, é que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Graças a Deus por isso, porque se não fosse assim, a gente não teria como seguir durante esse período aí de fechamento das igrejas como verdadeiros cristãos, se comunicando com Ele, pedindo ajuda, pedindo direcionamento, pedindo misericórdia, clamando pela sabedoria aos cientistas aí que estão trabalhando dia e noite atrás dessa vacina, atrás daquilo que vai trazer a gente ao velho normal. Então, a presença de Deus é muito mais importante do que o templo. É muito legal estar lá, é importante aquela comunhão, aquele momento de adoração, é muito importante, só que Deus não se limita àqueles tijolos ali da Rua Almirante Alexandrino, número 400. E o terceiro ponto é que a presença é suficiente, os nossos cuidados não são. Aqui o autor cita o Salmo 139, do versículo 7 ao 12, eu vou ler aqui para a gente contextualizar e vou falar brevemente sobre aquilo que eu consegui absorver desse salmo e a gente fecha essa lição, tá bom? Diz assim, eu vou ler da revista mesmo que ele copiou e colou a íntegra. Davi fala da presença de Deus. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti trevas são luz. Algumas outras versões dizem que quando há luz de Deus, não há diferença de trevas para luz, porque é tudo luz. Onde Deus está, só há luz. Então, o que o salmista diz aqui para a gente é que as nossas ações, por mais que sejam tanto de cuidado ou de fuga, né, assim, tentar ir para a extremidade do céu, para o profundo do mar, Deus está presente em tudo e se move no meio de nós, por meio de nós, e de uma forma que a gente não consegue explicar, a gente não consegue se esconder, a gente não consegue fazer nada com que seja suficiente para que aquela presença não esteja mais ali. A partir do momento que a gente morre para nós mesmos, que a gente entrega a nossa vida para Jesus e diz, Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor vai tocar meu coração, a minha mente, o Senhor está guiando. A gente de vez em quando tenta pegar o volante, tenta fazer das nossas formas, como sugere aqui esse terceiro ponto, os nossos cuidados, né? A gente pode, eu acho que aqui seria melhor assim, então eu vou tocar essa área da minha vida com essa forma de cuidado, com essa forma de agir, e a gente vê que a gente só faz besteira. Toda vez que a gente tenta pegar
a condução da nossa vida, né? Fazer escolhas por nós mesmos, sem consultar a Deus, dá problema, nunca vai dar certo. E se der certo, dá por um curto período, não dura muito, porque as nossas decisões por nós mesmos são decisões viciadas já pela nossa natureza pecaminosa. Então, não adianta tentar fazer da sua forma, cuidar da sua forma, não adianta tentar fugir de Deus. A gente tem o exemplo do profeta Jonas tentando fugir de Deus e não adiantou. No final das contas, ele estava onde Deus queria que ele estivesse, porque a vida dele, ele tinha entregue a vida dele para ser um profeta do Senhor, ele tinha a missão e Deus capacitou ele, mesmo de uma forma que ele não queria, a ir lá e fazer a missão que Deus tinha para ele. Então, a presença do Senhor Jesus na nossa vida é o essencial. Como a gente começou conversando, o dinheiro, a gente vê, se for fazer uma pesquisa rápida na vida de vários milionários, bilionários, aí há muitos deles com a vida triste. Há muitas entrevistas de pessoas com muito dinheiro, mais tristes, pessoas que não têm perspectiva. A ganância que ela tinha pelo dinheiro chegou numa hora que ele já tinha mais do que o suficiente. E se o amor dele é o dinheiro e ele já tem dinheiro suficiente, acabou o amor, não tem mais esperança, né? É uma vida com baixa expectativa, porque já alcançou, às vezes alcançou numa idade baixa, às vezes com jovem ainda, e o que mais tem da vida além de ganhar dinheiro para essa pessoa que é muito dinheiro? Só ganhar dinheiro. Então, o dinheiro não deve tirar a tua paz. Também, de uma forma contrária, não vamos ser acomodados, achar que tudo vai cair do céu. Aquilo que for impossível, que só Deus vai fazer, se Ele quiser, Ele vai fazer. Não adianta a gente tentar. Mas aquilo que está ao alcance da nossa limitação, ao alcance das nossas mãos, vamos correr atrás. Não vamos deixar que uma falsa interpretação, uma interpretação errada da Bíblia nos faça sermos acomodados, esperando que tudo venha dos céus sem que a gente precise fazer nada. Mas que o dinheiro, a falta do dinheiro, ou ganhou um dinheiro muito bom, veio uma bênção na sua vida, um emprego que você ganhou, lucrou, a sua loja, o seu empreendimento, seja lá o que for, a sua revista que você vende, você bombou no mês, também não faça com que isso mexa com a sua cabeça. Equilíbrio, vamos seguindo, buscando sim o nosso sustento, que é o fruto da queda. A gente precisa suar para receber o nosso sustento, mas que isso não tire a sua tranquilidade, não abale a sua fé, nem que você coloque culpa em Deus por estar assim. Busca nele a presença dele na sua vida, para que essa tempestade seja enfrentada com ele no barco, que as coisas ficam mais possíveis, e que a presença dele é suficiente, seja se você vai tentar fazer as coisas da sua forma, seja com que a vida está te apresentando, a presença de Deus é inevitável, a presença de Deus é muito importante, é o que faz a diferença. Sem a presença dele, nós não somos nada, nós somos meros pó. A gente já é isso, só que quando a gente é lavado e remido pelo sangue de Cristo, nós ganhamos um selo diferenciado, nós nos tornamos coparticipantes do reino de Deus, co-herdeiros do reino de Deus, a gente se torna irmãos de Cristo em Cristo e filhos de Deus. Então a gente sai, vamos colocar dessa forma, de um status de mero pó, sem rumo, rebeldes, separados completamente do amor de Deus, e com Cristo a gente tem essa reconexão. Então a gente é um pó melhorzinho, continuamos pó, nunca vamos nos esquecer que somos barro, que a gente vai ser quebrado, vai ser remoldado, mas que a sua vida tem valor, né? Aquela música antiga, né, que o Espírito Santo se move na gente, o Espírito Santo habita em nós, é real. A gente é amado por Deus, a gente tem várias passagens na Bíblia que Deus se preocupa com nós, né, principalmente a questão da ansiedade pelo dinheiro, de como vai ser a vida,
A Bíblia diz que se ele cuida do pássaro, se ele cuida do animal que está no meio da floresta, imagina da gente que nós temos mais valor para Deus. Isso é bíblico, eu não estou sendo anti-meio ambiente, não é isso? Isso é bíblico. Nós temos mais valor para Deus do que as outras criações da natureza. Então, Deus cuida de nós. Eu sei que não é algo simples, a gente passa por cada desafio na nossa vida que balança a gente. Isso é natural acontecer, mas que esse balanço rapidamente vire ao contrário e fique firme, que a gente lembre da rocha que a gente está firmado, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que Ele tenha ajudado a gente a relembrar aqui o quanto que a presença dEle é importante e que faz a diferença nas nossas vidas, tá bom? Um abraço para vocês.